projetos não duram para sempre, aleluia. Tudo tem um propósito na tua vida e na minha vida, amém? Aleluia. Então levanta a mão e adora. Desertos não duram para sempre, por mais que a pressão aumente. Aguente, filho, aguente. Nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais. Oh, aleluia. Assim do Senhor para a tua vida nesta noite, aleluia. Eis que eu faço coisa nova, te dou um rumo novo, te ensino a lutar. Estou removendo esse fardo. Prossiga para o alvo e não olhes para trás. Nunca mais, nunca mais. Oh, aleluia, nunca mais olhe para trás, aleluia. Te chamarão desamparado. Nunca mais chorarão como alguém que foi desprezado. Nunca mais, aleluia. Oh, Deus poderoso, nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado, amém? Porque o Senhor nesta noite diz para você que Ele pega pela sua mão direita e te levanta, amém? Aleluia. Diz o Senhor. Oh, aleluia. Oh, Deus poderoso, Tu és fiel, aleluia. Aleluia, aleluia. Aplauda mais forte. Se é para o Senhor, aplauda mais forte, aleluia. Feche os teus olhos e diga: Senhor, se eu vim a este lugar, se eu vim a este lugar, é porque Tu és grande, porque Tu és grande. Bota a mão no teu coração agora. Bota a mão no teu coração, porque grande é o nosso Deus. Tem alguém que tem glória aí nos lábios? Grande é o nosso Deus. Tem alguém que tem aleluia? Grande é o nosso Deus. Tem alguém que tem palmas? Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. Bem forte. Bem forte. Bota a mão no teu coração. Fecha teus olhos. Espírito Santo, Tu és o Espírito da criação. Abençoe cada família que entrou neste prédio. Eles são Teus. Eles são Teus. Eles são Teus. A Tua graça,
Quem tem voz? Bem forte, quem tem voz. E quem não tem também canta junto, porque a tua voz vale. Ela pode não valer para o mundo, mas para Deus ela vale. Toda a igreja bem forte, bem forte. Louve o Senhor, louve o Senhor, o dono da criação. Louve bem forte. Sinta a presença, viva a presença do Espírito Santo. Viva a presença do Espírito Santo. Viva a presença do Espírito Santo. Louve o libertador. Louve aquele que nos cura. Louve aquele que nos salva. Louve aquele que nos liberta. Louve bem forte o nome poderoso do Senhor. Bem forte, olha aí. Minha alma não tem como não cantar a Ti, Senhor. Presença do Senhor para te dar vitória. Presença do Senhor para te fazer vencer. Presença do Senhor para restaurar casamentos. Presença do Senhor para te fortalecer. Presença do Senhor para te fazer vencer. Presença do Senhor para erguer você. Presença do Senhor para fazer milagres em nossas vidas. Bem forte. Grandioso. Bem forte. Louve obreira, louve obreiro, louve igreja. Grandioso, grandioso. Louve bem forte. Grandioso és tu. Quem tem palmas, aplauda bem forte. Seja o mais forte possível, porque é para o Senhor. É para ti, Senhor. Não é para o homem, não. Senhor meu Deus, Altíssimo de Israel, esta ceia, aonde a palavra, Senhor, será ministrada para esta congregação, este ato, Pai, tão poderoso que são os fundamentos da nossa fé, eu quero ofertar diante de Ti, Pai, como gratidão. Eu quero pedir, Espírito Santo, neste momento, por todos os Teus filhos que estão aqui neste local.
uns com menos, outros com mais lutas e batalhas na vida, outros que vieram só para agradecer, mas todos eles precisam, e precisam muito da tua mão protetora. Quem está entendendo diz amém. Precisam, meu Pai, da saúde, precisam, meu Pai, da proteção familiar, e esta só o Senhor pode dar. Eu peço, meu Pai, pela vida de toda esta congregação, que todos eles que vieram na fé. Quem veio na fé diz amém. Eu quero, meu Pai, que eles voltem para casa na certeza que esta fé produzirá uma grande vitória para a vida deles, e quem recebe diz amém. Sim, meu Pai, porque se não for a fé, meu Pai, não adianta eu gritar, não adianta. Eu honro, meu Pai, a tua palavra, eu creio nos dons espirituais que edificam a tua igreja, mas eu não creio, meu Pai, que sem fé uma pessoa possa te agradar. Então, meu Pai, é pela fé que nós estamos aqui, é pela fé que nós vamos cear, é pela fé que esta igreja vai ouvir, e é pela fé que esta igreja vai vencer, meu Pai. Então eu peço que a mão poderosa do Senhor dê grande vitória e muitos livramentos para o teu povo nesta semana. E quem recebe com força e graça, diga glória a Deus. Aplauda e pode se assentar, em nome de Jesus. Olha para a pessoa e diga: te alegra. Como não poderíamos estar alegres, como eu não poderia estar alegre. Ontem à noite eu fui orar um pouco, perto da meia-noite, talvez um pouco mais, orar também pelo culto da manhã que ia acontecer aqui. E eu disse: Senhor, faça a minha vida valer alguma coisa. Eu não me preocupo com a questão da morte. Se vocês não conhecem, quem não conhece esse sentir do pastor, então vocês passem a conhecer. Eu não me preocupo, eu não tenho medo nenhum. O que me preocupa é sair desta vida e não cumprir o propósito nobre de honrar a Deus na minha vida. A minha vida tem que valer alguma coisa. Eu não aceito viver nesta vida somente para fazer uma faculdade. Em janeiro o pastor começa a ciência política agora. Vocês acham que eu tenho alegria nisso? Até tem um pouquinho. Satisfação natural. Estou preocupado. Vocês acham que viver nesta vida somente para poder andar num carro novo é nobre? Você acha que viver a vida nesta vida somente para poder morar numa casa ampla é nobre? Você acha que viver nesta vida somente para juntar bens é nobre? Isso é bom. Os filhos vão desfrutar. A geração, a tua posteridade pode desfrutar. O veículo bom você vai desfrutar em vida, a casa boa, tudo isso é bom, mas não é nobre. O que é nobre, pastor? É a gente entender que o propósito da vida que Deus nos dá é honrar e servir a Ele em todas as instâncias e circunstâncias. Está entendendo ou não? Quando você entender isto, aí começou a melhorar as coisas. Aí você começou a compreender o propósito da vida. Lute por um emprego melhor. Estude para ter um cargo melhor dentro da empresa. Montou um negócio próprio, lute para chegar num nível em que você possa se sentir abençoado e satisfeito. Mas nada disso vai ter valor se você não tiver o propósito maior, que é honrar, servir e glorificar a Deus na tua vida nessa terra. Amém, minha gente? E aí eu pedi ontem: por que eu preciso glorificar? Por que eu preciso viver para glorificar a Deus nesta vida? Por que, irmão Mateus? Por que, irmã Neuci? Por que, Gesiel?
Por quê? Porque eu estava no abismo e Ele me arrancou de lá. Eu estava morto em meus delitos e pecados e Ele me arrancou de lá. Eu estava separado de Deus, o Criador, e Ele me arrancou de lá. Eu estava em trevas e Ele me trouxe para a luz. Eu estava sem vida e Ele me devolveu a vida. Eu estava sem esperança e Ele me devolveu a esperança. Eu não tinha ninguém que acreditava em mim e Ele acreditou. Então, se é certo que com Ele eu padeci, também é certo que com Ele serei glorificado. Ele fez tudo isso por você, então comece a aplaudir no banco. Se Ele fez tudo isso por você, aplauda no banco. E comece a entender que a tua vida começa a melhorar quando você compreende, quando você entende que o propósito maior da vida é viver para glorificar aquele que por nós padeceu. Qual é o preço pago, pastor? Qual é o preço pago? O preço da sua própria vida. Se alguém estiver assistindo esse vídeo, esta live, tem que saber que o preço foi a vida. O que o apóstolo escreveu? Ele morreu por todos. Cristo. Para que todos aqueles que vivem hoje não vivam mais para si, mas vivam por aquele que por eles morreu. Olha para a pessoa do teu lado e diga: entenda esta verdade do Evangelho. Olha de novo e diga: você não vive por ninguém, você vive por Cristo. Então não é as lutas que vão te separar deste amor, gente. Não são as tribulações que vão te separar desta graça. Não são as batalhas desta vida que vão separar você desta graça. Disse o homem de Deus: nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem a distância, nem a pobreza, nem a riqueza, nem a fome, nem a fartura, nem o antes, nem o depois poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus em nossas vidas. Então escute o que eu vou dizer para todos vocês: nada pode separar o homem e a mulher de Deus, nada, porque nós estamos ligados a Ele pelo amor da cruz. Só tem uma coisa que pode nos separar: o pecado voluntário. Diga comigo: é nós voluntariamente, conscientemente pecar, sem querer. Deus, isso nos separa. Amém, minha gente? Então eu quero dizer algo poderoso para vocês. Aproveite a palavra desta ceia, porque ela tem um cunho único. E eu já vou ler ela agora. E em 10 minutos vamos sair daqui. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Eu não vou repetir com as mesmas palavras, mas eu quero trazer a mesma revelação da última ceia. Porque eu quero que você entenda o que é ceia. O que o pastor falou? Porque muitos são aqueles que entendem por ceia pegar o cálice e pegar o pão, e acham que estão ceando. Não é bem assim. É claro que nós temos que entender que Paulo escreve para Coríntios esta carta. A igreja de Coríntios era uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Era uma igreja, pela aparência, uma igreja exemplo, mas era a igreja que mais tinha confusão, contenda e pecado generalizado no meio dela. Mas o Senhor estava lá.
Quando aqueles crentes de Coríntios se reuniam, eles se reuniam para fazer um banquete e tinham o quê? Iguarias adversas, vinhos verdadeiros, jarras de vinhos, carne de toda sorte. Somente os irmãos da elite ceavam aquela ceia, enquanto que os mais pobres, os mais simples, os mais desmerecidos ficavam longe, só olhando e nada podiam fazer. E aí Paulo percebe que aquilo não está certo, então Paulo escreve a carta aos Coríntios e coloca ordem no culto da ceia. O que Paulo fez? Mas eu não estou aqui para trazer uma escola sobre a ceia, sobre a carta de Paulo aos Coríntios. Esta igreja que ficava na cidade de Corinto, uma igreja portuária, numa região de Porto, uma igreja, grupo de irmãos que conviviam numa cidade portuária, não. Eu quero hoje trazer a vocês revelação profunda sobre a ceia. E eu quero que você escute isso. Paulo diz que na mesma noite que o Senhor Jesus foi traído, ele lhes traz toda essa fala. E nesta noite, ele tomou o pão e, tendo dado graça, partiu. Quando Jesus pega o pão, ora a Deus e apresenta quantas pessoas ele tinha com ele. Não era 50 pessoas, não. Não era 30 e nem 1000. Não era uma multidão, não era um número de irmãos aqui, não. Ele tinha apenas 12 pessoas. E ele quebra o pão e ele faz o quê? Ele dá um pedacinho de pão para cada discípulo. Diga comigo. Ele parte o pão em 12 pedaços. E ele diz o quê? Isto é o meu corpo. Ele estava ali simbolicamente dizendo: eu tenho me entregado para vocês sem reservas. O pão fazia alusão ao que ele já tinha feito, se entregado para os seus discípulos. Diga comigo, sem reservas, sem arrependimentos, sem recuos. Se eu estou me entregando para vocês. E ele dá um pedaço de pão para cada um. Mas o que me encanta na palavra é que ela diz o quê? Que ele disse: fazei isto em memória de mim. O que ele estava dizendo? Para os discípulos pegarem um pãozinho e dar um pedacinho para cada pessoa que estava na sua volta? Não. Ele estava dizendo: assim como eu tenho me entregado para vocês, se entreguem para o mundo, se entregue para as pessoas, se entregue para os parentes de vocês que não me conhecem, se entregue para os vizinhos, se entreguem para aqueles que estão em trevas, se entregue para aqueles que estão em pecado, se entregue para aqueles que estão vivendo em trevas, se entregue para aqueles que estão na dependência do crack, da cocaína, da maconha, do LSD, se entregue para aqueles que estão afundados no adultério, na fornicação, no engano deste mundo. Ele estava dizendo: assim como eu me entreguei para vocês, quando vocês estavam na mesma situação, assim eu quero que vocês se entreguem para esse mundo. Sabe por quê, Felipe? Porque a única forma do mundo conhecer o Evangelho é a igreja se entregando para ele. Em pecado, não. Em corpo santo, vivo de Deus, ativo na terra, que é a igreja. Quando você leva o Evangelho para dentro de uma família, para dentro de uma casa, quando você leva o Evangelho para uma pessoa caída em seu pecado e morte, gente, diga comigo, é nesse dia que eu estou vivendo a ceia do Senhor. Você pode aplaudir se você entendeu. Este dia você está vivendo a ceia do Senhor. Levanta a mão direita e diga comigo: viver a ceia do Senhor.
é a igreja, corpo de Cristo, se doar para os que estão em trevas. Quem está ouvindo diz amém. Não é você se doar convidando membro das outras igrejas a fazer parte da tua, onde você congrega. Isso não é cear. O que é isso, pastor? Diga comigo. É dividir. Como é o nome do bicho que gosta de divisão? Vamos falar alto ou baixo? Estão com medo do pastor? Qual é o nome do bicho que gosta da divisão? Diga comigo. Quem vive a ceia não divide. Quem vive a ceia multiplica. Fazer isto em memória. Jesus estava dizendo que assim como eu me entreguei por vocês, vocês vão se entregar para o mundo. Quem quer ouvir uma segunda verdade diz amém. Pedro se entregou tanto para o mundo como corpo de Cristo, que quando seus algozes foram a ele para o martírio, sabe o que ele disse? Eu não sou digno de morrer como o meu mestre, me crucifiquem de cabeça para baixo. Se tiver algum demônio me ouvindo nas arredores deste prédio, tem que saber dessas verdades e tem que ficar furioso e não consegue entender. Pedro estava tão cheio de Cristo que ele disse: eu não quero ser morto como o meu mestre, eu não sou digno, me bote de cabeça para baixo. Quando uma pessoa, quando um crente, quando eu ou você, quando nós estamos cheios de Cristo em nossa vida, não importa o que nós passe, não importa o que nós viva, não importa os intempéries, não importa a circunstância, não importa as infâmias, não importa as difâmias, não importa as perseguições, não importa a enfermidade, não importam as crises, nós apenas queremos glorificar aquele que nos tirou das trevas e nos chamou para a luz, para sermos igreja poderosa, viva e santa no mundo. Porque a nossa vida já não significa. Diga comigo, porque a nossa vida já não significa. Porque a vida de Cristo significa em nós. Quantos querem participar da ceia este ano de uma forma poderosa? Diz amém. Comece levando o evangelho para dentro das vidas que não conhecem o evangelho. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: nunca o mundo vai conhecer a Cristo se a igreja, que sou eu, não deixar eles comerem do meu corpo. Vocês têm que se entregar. Estou cansado hoje, pastor, para ir num café. Estou cansado para entrar dentro de uma casa. Estou cansado para ir nesta família que não conhece. Cansado mesmo você vai, porque enquanto você fala de Jesus, aquela pessoa espiritualmente está comendo de Cristo na tua vida. Quem é que está entendendo a palavra? Diz amém. E você pensa que não está acontecendo nada, e você está falando e você pensa que não acontece nada, mas enquanto você fala, aquela pessoa está comendo pão espiritual, está bebendo o sangue espiritual de Cristo, ela está ceando, e você está falando e ela está se fortalecendo, porque é espiritual esse ato. Este é apenas o simbólico, mas o verdadeiro é espiritual. E quando você começa a falar e você continua falando e você marca outro culto com ela, ela continua comendo até que ela fica forte na sua fé e começa a dizer: quer saber de uma coisa? Essa pessoa está certa, eu quero Jesus. Aí ela começa a conhecer Jesus, o Jesus da ceia. Então quando ele diz: se entregue, quem está ouvindo o pastor diz amém. Quando você leva uma cesta básica numa casa, em amor, quando você socorre um irmão numa conta de luz, quando você socorre alguém no botijão de gás, quando você leva um leite para uma criança que não é filho seu, mas é filho do teu irmão,
quando você coloca 1 quilo de alimento no mantimento do teu irmão que está passando por crise de alimento, sabe o que você está fazendo? Você está ceando, você está levando o corpo em amor de Cristo para aquela família. Está ouvindo? Diz amém. Como eu me entreguei para você, Pedro, se entregue. Tiago teve uma morte linda. Tiago foi morto à espada. Se entregou. Bartolomeu, me parece que este foi o que tiraram-lhe a pele vivo. Se entregou. Felipe, arrastaram pelas ruas de Alexandria, uma rua em Jerusalém na época, até a morte. Se entregou. Escuta o que o pastor vai dizer para vocês. Tem muito crente evangélico enganado nos dias de hoje. Participam do ato simbólico da ceia e pensam que estão vivendo a ceia do Senhor e estão longe disto. Longe disto. Para eles, o viver Cristo para o mundo é vir uma vez por mês e beber um cálice de vinho e comer um pedacinho de pão. Quando você faz isto, eu digo para você, você está comendo do pão e bebendo do cálice sem discernir o que isso significa na essência. Esse é o ato simbólico, memorável. Mas o viver isto, diga comigo, só conseguimos no mundo espiritual quando saímos do conforto e vamos para o combate. Ou seja, quando você sai da tua zona de conforto e você adota uma pessoa e você não descansa enquanto não ganha aquela pessoa ou aquela família, aí você está sendo alguém que está ceando autenticamente com Cristo na terra. Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Ele estava dizendo: se entregue, lutem, preguem, falem de mim. Orem pelos enfermos, curem os enfermos, expulsem os demônios, usem o meu nome, vocês são a minha igreja. Ele estava dizendo: vocês vão me representar. E então isso é a ceia mais nobre que pode acontecer no mundo espiritual. Da mesma forma, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Quem está ouvindo o pastor diz amém. Ele estava ali dizendo que na antiga aliança, uma vez por mês, o sacerdote que simbolizava, representava o povo diante de Deus, se apresentava diante do Senhor com sangue de novilhos, com sangue de animais, e ele oferecia diante de Deus pelo pecado do povo. Mas aqui ele está mais ou menos dizendo isto: hoje não precisa mais ninguém se apresentar uma vez por ano, porque uma vez por todas eu estou me apresentando diante do Pai, e uma vez por todas eu estou arrancando o pecado, eu estou afastando o diabo, eu estou afastando a acusação, eu estou afastando as maldições, eu estou vencendo o pecado que poderia destruir a vida de vocês. Ele está dizendo: neste sangue da nova aliança, tudo que passou na vida de vocês é passado. Aqueles que estiverem em mim, neste sangue da nova aliança, mesmo que pareçam estar em pecados diante do Pai, através de mim estão purificados, limpos, justificados e podem viver em paz com Deus, como igreja. Se você vai aplaudir, aplauda forte, porque pelo sangue da nova aliança, Ele nos atou, restaurou a comunhão com Deus. Levanta a mão e diga: Senhor, eu quero ser
o corpo do Senhor nesta terra. Amém, gente? E todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ouça o pastor, quem está ouvindo diz amém. Quando o crente bebe do cálice, come do pão, não fala do evangelho 30 dias e depois volta a participar da ceia e da comunhão, diga comigo, ele está caindo no pior pecado que um homem pode cair. Diga, o pecado da religião. E na religião, o pior pecado é a incredulidade. Quando ele ressuscita, o que o pastor falou? Irmão Felipe, fique aqui os dois. Uma obreira sirva a ceia para ele e para a esposa, porque eles vão para o trabalho, não saem sem a ceia. Fique aqui perto da mesa, filho. Duas obreiras sirvam a ceia. Irmão Felipe trabalha à noite, tem que sair agora. Não saia sem a ceia do Senhor. Escute o pastor, diz amém. Quando Jesus foi ao Calvário, antes dele ir, ele disse o que para os discípulos? Alguém lembra? Lembra, Mateus? Eu vou me oferecer por 3 dias, estarei morto. Mas no terceiro dia, levante as mãos para os irmãos que estão na ceia. Sejam abençoados. Que este pão e esse cálice motive vocês para anunciarem o evangelho aonde vocês estiverem. Na rua, no ônibus, na empresa, em qualquer lugar, para os vizinhos. Falem da verdadeira ceia que é Cristo. Assim seja a bênção da ceia sobre vocês como saúde, como bênção para a eternidade. E a igreja que recebe com eles diz amém. Ele disse, em 3 dias eu vou estar de volta. Mas os discípulos esqueceram. E quando ele ressuscita, ele aparece para os discípulos. E o que ele diz para os discípulos? Alguém aqui sabe? Levante a mão. Não lembra da palavra que ele falou para os discípulos? Gesiel, quase chamei de apóstolo Pedro. Quem está ouvindo diz amém. Ele disse, incrédulos, eu não falei para vocês que eu ia ressuscitar? Quando o homem e a mulher participam desse ato simbólico e passa 30 dias e não fala de Jesus para ninguém, não fala de Jesus para os vizinhos, não comunica o evangelho, você está caindo na incredulidade, está caindo na religiosidade, e esse é um grande perigo. Olha para a pessoa do teu lado e diga, corra da religiosidade. Olha para a pessoa e diga, não procure crentes de outras igrejas. Diga, eles têm que frutificar. Diga, procure pessoas que estão nas drogas, no álcool, na depressão, na morte, na destruição, e então vocês estão cumprindo o papel de igreja. Se entenderam, batam palmas ao Senhor. Se entenderam, batam palmas ao Senhor. Temos que entender esses princípios. Depois que vocês fazerem isto, depois que vocês comerem desse pão essa noite, beber do cálice, disse o Senhor, anuncie a minha morte até que eu volte. Ele estava dizendo, anuncie o que eu fiz. Se as pessoas vão crer ou não crer, isso não é problema seu, ele estava dizendo. Anuncie, esse é o teu papel. Escutem, alguém que está em casa vai escutar isto. Noé anunciou por 120 anos a destruição com o dilúvio. E a civilização antediluviana não creu, não acreditou. E eles ouviram para a condenação. Escute o que o pastor vai dizer para esta igreja. Muitas vezes você vai evangelizar uma pessoa para condenação. Para quê, pastor? Deus sabe que ela não vai crer. Deus sabe que ela não vai aceitar. Deus sabe que ela não está nem aí. Mas o dia que ela partir daqui, vai estar gravado que alguém lhe falou.
e foi-lhe pregado para condenação, para que ela soubesse que ela teve a oportunidade e não creu. Olha para a pessoa do teu lado e diga: para muita gente será pregado para condenação, mas o papel da igreja é o quê? Anunciar. Se vão crer, eu não sei. Anuncie. Se vão crer, eu não sei. Fale. Se vão crer ou não crer, eu não sei. Continue pregando. Continue fazendo a tua parte, porque você estará se doando para o mundo. Mas uma coisa eu tenho certeza: o teu trabalho vai ter resultado em Deus. O que é a ceia do Senhor? Uma ordem do Senhor. Aprenda isto. Faça isto. É uma ordem. Segundo, é um memorial do seu amor. Diga: em memória de mim. A ceia está anunciando o sacrifício, dolores que ele passou. É o que mais? Diga comigo: um laço de comunhão entre o cabeça e os seus membros. Diga comigo: a ceia é um laço de comunhão entre Cristo e nós, a igreja. Quando você participa e você cumpre o teu papel de igreja, você está firmando um laço com o líder, com a cabeça da igreja, que é Cristo. Eu tive pessoas em meio a mim que chegaram a ficar 4, 5 ceias sem nunca participar e depois sair e colocar igreja ainda. Não honraram nem a ceia do Senhor. Crente que não participa da ceia do Senhor desonra o maior culto que pode acontecer da igreja na terra. Se você é uma pessoa que entende o significado do Evangelho, você é uma pessoa que não pode negligenciar uma ceia sequer. Se não conseguir estar na igreja, no templo, no prédio com os irmãos, em casa, levante o vinho, levante o pão e diga: Senhor, eu não pude estar lá, mas eu participo na minha casa pela minha falta de tempo, pelo meu trabalho, mas aqui esteja comigo, e lá o Senhor estará te abençoando e ceando com você. Que é mais a ceia, pastor? Diga comigo: uma confissão da nossa esperança até que Ele venha. Quando você tocar nesse cálice, neste pão, tua esperança estará sendo renovada. Se você tem medo de morrer, eu vou dizer algo para você: não tenha medo de morrer, porque você já morreu. Porque aqueles que estão no Evangelho já estão mortos, o pecado já não domina mais a nossa vida. O pecado que antes nos fazia sofrer, hoje não consegue mais nos dominar, não é verdade, Alexandre? O pecado que antes nos humilhava, não é verdade, irmão Antônio? Não é verdade, irmã Juliana? O pecado que antes nos oprimia, o pecado que antes nos derrubava, o pecado que antes nos botava desespero, o pecado que antes nos botava depressão, o pecado que antes levava nós a um sentimento de morte, já não tem mais domínio sobre nós. Então eu quero dizer algo poderoso para você: no ato da ceia, o Espírito Santo renovará a tua esperança para a vida eterna, e não precisa ter medo da morte, porque em Cristo a morte foi vencida, em Cristo a morte foi destruída, em Cristo a morte não segurará você na sepultura, em Cristo a morte não segurará a igreja do Senhor, em Cristo as portas dos infernos não vão prevalecer, em Cristo a igreja é vitoriosa. Fica de pé. Quem está entendendo, aplauda bem forte. Coloque o louvor do Fernandinho Gesiel. Ajude ele. Oh, aleluia. Levante a mão bem alto comigo, bem alto, e diga: Senhor, obrigado. Diga: eu quero sair daqui para cear contigo, dentro das casas, nas bielas, nos becos, nos pontos de tráfico, nos hospitais, nas ruas, nas praças. Eu quero
me doar como igreja para aqueles que estão morrendo. Feche os teus olhos. Quem quer essa graça renovada na vida, feche os teus olhos. Levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos, igreja. Recebe essa graça. Recebe essa unção de pregar, de evangelizar, de curar enfermos, expulsar demônio. Levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos. Exalte o Senhor. Faça a obra de Deus. Pregue o evangelho. Cure os enfermos. Liberta os cativos. Vai para dentro das casas. Repreende o espírito da depressão. Fale para o traficante que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus dá esperança. Canta bem forte, igreja. Senhor, faça essa igreja vencer. Nos leva, Senhor, para os quatro cantos deste estado, desta cidade, levando a ceia do Senhor, levando o evangelho, o teu poder que liberta, o teu poder que cura, o teu poder que restaura. Aleluia! Toda igreja. Aleluia, bem forte.